Olá, graça e paz. Obrigado por estar assistindo ao programa Cada Dia. Nosso desejo é que você seja muito edificado com a palavra de Deus que vai ser ministrada, o cântico a ser entoado pelo Vitor Quevedo. No programa de hoje, a pergunta é a seguinte: você já tomou uma decisão hoje? Certamente nós tomamos muitas decisões na vida e nós precisamos tomar decisões corretas, não é assim? Por isso precisamos da orientação de Deus. Pastor Hernandes, esse tema... Cuidado com as decisões erradas. Cuidado com qualquer decisão quando você for... Porque as decisões erradas, às vezes uma decisão errada pode comprometer toda uma vida, toda uma caminhada. Então, para que nós não erremos nas nossas decisões, nós precisamos de ajuda, pastor. É isso mesmo. Deus abençoe. Obrigado, pastorzão. Bom, eu quero tratar desse importante tema, cuidado com as decisões erradas. E eu quero basear esta mensagem no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, porque aqui nós temos o retrato de um homem que foi neto de rei, filho de rei e que também foi rei. Mais do que isso, este homem teve um avô que foi Asa, um grande rei, um homem piedoso. Este homem de que agora vou fazer menção, teve um pai maravilhoso, Josafá, que também foi rei, um dos mais prósperos reis de Judá. Estou falando agora de Jeorão, filho de Josafá, neto de Asa, que foi um dos homens mais monstruosos que a história já presenciou. Jeorão era o filho mais velho de Josafá. Josafá era um rei poderoso, muito rico, que dava presentes, muitos presentes para todos os filhos, de prata, de ouro, até cidades. Não dava nem para embrulhar os presentes que dava para os filhos. Mas o reino ele deu ao primogênito Jeorão. Diríamos nós que esse menino nasceu num berço de ouro. Vantagens, luxo, pompa, glória, conforto, legado, tudo isso a favor dele. Mas ele tomou 3 decisões desastrosas na sua vida, que alertam-nos sobre também cometermos o erro ou o perigo de fazermos decisões erradas. A primeira decisão errada dele foi com relação ao casamento. Ele vai se casar com Atalia. Quem era Atalia? Filha de Jezabel e de Acabe. Esse casal que governava lá no Reino do Norte era um casal terrível, porque impôs à força da espada e da baioneta o baalismo em Israel, perseguindo e matando os profetas de Deus. Por que esse moço, que tendo tantas jovens aqui em Judá, vai buscar uma mulher lá no Reino do Norte e na pior família do Reino do Norte? A sua mulher, Atalia, foi uma Jezabel II. Os erros que ele cometeu foram induzidos pela sua mulher. Jovem, por favor, muita atenção na hora do casamento. Porque um casamento errado vai ser uma tragédia para as futuras gerações. Então escute isso. Namoro turbulento é ensaio de um casamento desastroso. Cuidado com quem você vai se unir para a vida, porque isso pode ser uma bênção ou uma maldição na sua história. A segunda decisão errada que Jeorão tomou foi em relação à sua família. Diz a Bíblia que ele assume o governo com 32 anos, reina 8 anos, morre aos 40. Mas logo que ele assumiu o trono e se fortaleceu, ele matou à espada todos os seus irmãos, tornando-se fratricida, por indução da sua mulher, perdendo por completo o amor natural. Então, me permita dar-lhe um conselho. Cuide da sua família. Ela pode não ser a melhor família do mundo, mas é a sua família.
Você não ama os seus irmãos porque eles são virtuosos. Você os ama apesar dos problemas que eles enfrentam. Ninguém é feliz destruindo a própria família. O medo de Jeorão de que seus irmãos, e a Bíblia diz que os seus irmãos eram melhores do que ele, de que tomassem o poder das mãos dele, fez com que esse rei se tornasse um monstro, destruindo com as suas próprias mãos, no poder da espada, aqueles a quem ele deveria proteger e honrar. Porque quando você está com a vida errada com Deus, você vê perigo para todo lado e você se sente inseguro, você tenta se proteger praticando mais violência. Decisão errada. Mas a terceira e última decisão errada desse homem, desse rei, não, a primeira foi em relação ao casamento, o segundo em relação à família dele, terceiro, decisão errada com respeito a Deus. Ele trouxe o baalismo lá do reino do norte, de Jezabel e Acabe, aqui para o reino do sul, aqui para Judá. Ele infestou o seu reino de falsos deuses, de idolatria, que era uma abominação para Deus. Ele desviou a nação e seduziu a nação toda ao erro. Preste atenção nisso. Quando um governante é mau, o povo geme. Quando um governante não leva Deus a sério e não tem princípios e valores absolutos que são corretos, a nação inteira sofre as consequências dos maus administradores. Não foi diferente com Jeorão. Deus trouxe os inimigos, os arábios, os filisteus, contra o seu reino. A opressão veio, a crise política chegou, a crise econômica se instalou, tudo começou a se desintegrar naquele reino, porque o rei era um homem mau, que cometeu erro no casamento, que cometeu erro na família, que cometeu erro em relação a Deus. Tem muitos governantes hoje que estão zombando de Deus. E a consequência chega, e a conta chega. O que acontece? O profeta Elias manda uma carta para esse rei. O mesmo profeta que já tinha confrontado o sogro dele, a sogra dele, agora o confronta também, dizendo que Deus vai trazer uma enfermidade dolorosíssima, incurável, e ele vai morrer em grande angústia, a ponto das suas entranhas saírem do seu corpo. E diz a Bíblia que esse homem morre e foi de si sem deixar saudades. Ninguém chorou no seu funeral. Aliás, ele não teve um sepultamento no mesmo túmulo dos reis. Sepultaram numa cova rasa, uma cova comum. Foi um alívio para a nação a morte dele. Por quê? Porque tomou decisões erradas. Volte-se para Deus, porque só nele você pode ter rumo certo na vida e tomar decisões acertadas na vida. Eu vou orar com você. Deus, obrigado pelo alerta que tu nos trazes acerca deste rei e ajuda-nos a fazermos o contrário do que ele fez, para que as nossas decisões sejam acertadas no casamento, na família e em relação a ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou o doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação, me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da banheira, canta do sabiá, noite de lua cheia,
cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus, as digitais de Deus. Glória a Deus, louvamos a Deus pela oportunidade de não só pregar a palavra de Deus, mas também levar até você músicas edificantes, criativas, né, também, porque o Vitor Quevedo é bem criativo, talentoso, né? Compositor, cantor, compositor, ao som da viola caipira. Nós, da região de Uberlândia, a gente gosta disso, né? Aí, né? Nós gostaríamos de dar uma ênfase no programa de hoje sobre as programações da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. De forma especial, a reunião de oração, que acontece todas as sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã, denominada O Clamor pela Família. E é o pastor Hernandes que vai fazer essa chamada aí. Vamos lá, pastor. Pois é aqui que você está falando? Lá. É lá. Pois bem, então vamos lá. A Igreja Presbiteriana, a Sexta Igreja de Uberlândia, tem uma reunião de oração, penso eu, um marco, não só da igreja, mas também na cidade. Um clamor pela família. Toda sexta-feira, às 5 da manhã. Sim, das 5 às 6h30. 5 às 6h30. É isso. E nós temos testemunhos de muitas pessoas restauradas, Bênção. de muitas orações respondidas, de milagres de Deus que foram operados em virtude desse clamor pela madrugada. Com certeza. Então você que está passando uma luta, ou talvez não esteja passando uma luta, mas quer fortalecer sua fé, vá para lá. Interceder por outros. É verdade, para alguém da família, né? Então não deixe de participar. Toda sexta-feira, de 5 da manhã às 6h30 da manhã, vá para lá, depois você vai para o seu trabalho, já fortalecido e encorajado pela graça de Deus. É isso. Deus abençoe sua vida. É isso mesmo. E além da reunião de oração, todas as sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã, nós temos as programações durante a semana com jovens, adolescentes, ao sábado de manhã com crianças. Então você baixa o aplicativo da Sexta Igreja e você terá lá nessa ferramenta todas as notícias e as programações que envolvem o ministério da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos a sua atenção para com o programa Cada Dia. Agradecemos ao Vitor Quevedo, ao pastor Hernandes e até o próximo programa, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus. Grande abraço. Tchau.